Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você mais uma palavra da parte de Deus. Essa palavra encontra-se no livro de segundo livro de Samuel, no capítulo 4, no versículo 4. Samuel 4, segundo Samuel 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês a história de Mefibosete. Nós acabamos de ler aqui e vimos que ele era filho de Jonatas, neto de Saul. E a Bíblia conta que ele ficou aleijado devido a sua ama estar fugindo, pegar ele no colo, e ele era muito pequeno, tinha 5 anos, e ele acabou caindo na correria e ele ficou aleijado dos dois pés. E a Bíblia relata que Davi, quando começou a reinar, ele já estava reinando já, ele lembrou de Jonatas, que ele tinha uma amizade muito grande com Jonatas, filho de Saul. Então ele perguntou se tinha alguém da casa de Jonatas ou da casa de Saul para que ele pudesse agir com benevolência. Aí foi que falaram que tinha um servo de Saul chamado Ziba e mandaram trazer esse servo até Davi. E esse servo foi e Davi perguntou: tem alguém da casa de Saul ainda para que eu possa agir com benevolência para com ele? E ele falou: tem sim, tem um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Ele mora na casa de Maquir, em Lodebar. Nós sabemos que Lodebar é um lugar de esquecimento, onde ficavam ali os aleijados, os cegos, as pessoas que estavam desprezadas pela sociedade naquela época. E Mefibosete estava ali, talvez passando por necessidade, por provações, porque ele era aleijado, ou seja, ele não podia trabalhar, ele não podia exercer algum papel para que ele pudesse trazer mantimento para ele, para a família dele. E ele estava ali mendigando, estava na casa de um homem que provavelmente agiu com benevolência para com ele também. E ele estava num lugar de esquecimento. Mas olha só como Deus faz. Deus foi lá e fez com que Davi se lembrasse da amizade que ele tinha com Jonatas e mandou chamar ele. E Davi mandou chamar ele e a partir daquele momento ele começou a comer com Davi, na sua mesa, com o rei Davi. Ele começou agora a ser tratado como alguém da família real novamente. E assim foi, meu querido. Só que eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre Mefibosete. O que ele fez? O que nós podemos aprender com as atitudes dele? A Bíblia fala que Davi chamou ele e ele ficou indo lá e ele comia sempre à mesa com Davi. E Davi sempre esperava ele chegar para poder comer ali. Só que um dia o filho de Davi, chamado Absalão, usurpou o trono de Davi, porque ele era rebelde. E Davi, para não ter desgaste com o filho, não ter atrito ali com o filho, porque ele amava muito o filho, ele preferiu fugir. Para não ter que matar o filho, brigar com o filho, ele preferiu fugir. E o servo de Mefibosete, chamado Ziba, que Davi instituiu para que esse servo, que era antes do rei Saul, agora ele passasse a ser servo de Mefibosete. Esse Ziba, ele mentiu para Davi dizendo que Mefibosete não ia fugir com Davi porque ele queria tomar o reino. Ele queria agora o reino ser restituído para ele, para Mefibosete. Aí Davi ficou chateado e falou para Ziba: então tá, então agora todas as terras que eram de Saul são suas, porque eu tinha dado para Mefibosete, agora são suas, porque ele não quis vir comigo, ele quis me abandonar, me traiu. E assim Davi partiu. A Bíblia fala que Davi foi, e depois teve a guerra toda contra o filho lá, e o filho acabou morrendo. Davi retornou. E quando Davi retornou, eu vou ler aqui com você para que a gente possa entender melhor. E quando Davi voltou, Davi, tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse:
por que não foste comigo? Davi disse para Mefibosete, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo, eu pedi para ele preparar um jumento, porque eu sou manco, e ele me enganou. Ele foi embora e me enganou. Ele falou falsamente, me acusou diante do rei. Mas meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe Davi, por que ainda falas dos teus próprios negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Ou seja, Davi estava falando para ele assim, ó, então tá, eu já ouvi os dois lados da história. Agora eu vou repartir essas terras que eram de Saul. Metade vai ser sua e metade vai ser de Ziba. Olha só o que Mefibosete respondeu. Disse Mefibosete ao rei, fique ele com tudo, pois para mim o Senhor já voltou em paz para sua casa. Ou seja, ele estava com um sentimento de gratidão. Para ele não interessava as terras. O que ele queria mesmo era a presença de Davi. E Davi voltou são e salvo para casa. Isso para ele foi uma coisa tremenda. Então, queridos, eu quero deixar para você nessa hora é que a gente tem que aprender assim como Mefibosete foi. Mefibosete, ele sofreu muito com as consequências das ações de outras pessoas. Ele ficou aleijado porque a sua ama correu com medo e não foi culpa dele ele estar aleijado, mas ele ficou aleijado. Mesmo assim, o seu caráter não mudou por causa disso, ele não atribuiu a culpa a outras pessoas por isso ter acontecido na vida dele. Muito pelo contrário, ele foi grato, apesar de todas as coisas ruins acontecerem na vida dele, ele teve gratidão para com Davi. Davi o chamou para comer à mesa com ele. E ele foi grato, ele falou, não, o que importa para mim não são os bens, é só a presença do rei diante de mim, são e salvo, para mim já é tudo de bom, para mim já está bom. Isso que nós temos que levar nos dias de hoje. Hoje, nosso rei não é mais Davi, o nosso rei é Jesus. Nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos pela presença dele. Não somente ser grato por tudo aquilo que ele pode nos dar, não. Mas pelo amor maior que ele teve para conosco ao se entregar naquela cruz. Essa é a nossa gratidão. Entendeu, irmãos? E outra coisa, eu quero citar 3 coisas aqui. Claro que nós temos diversas coisas que a gente pode aprender aqui com Mefibosete, mas eu quero citar apenas 3. A primeira foi a gratidão. A segunda foi a humildade. Mefibosete não se achava superior. Ele não se achava, ele era, se nós formos observar, pela lei, ele era o descendente real, ele teria que ser o rei. Pela lei, segundo a lei, ele seria o rei, mas ele não quis saber disso. O que importava para ele era que o rei Davi, instituído por Deus, estava pleno com sua saúde. Para ele isso era tremendo. Ou seja, olha que exemplo de humildade que ele nos dá. Então vamos ser humildes assim como foi ele, independente de ter sido ficado aleijado e não poder andar, mas ele não ficou ali lamentando, não, ele continuou a sua vida e não atribuiu nada de ruim que aconteceu com ele a outras pessoas. A terceira coisa e última coisa para a gente fechar aqui foi o contentamento. A alegria de Mefibosete não dependia da quantidade de seus bens. Ele era feliz, não pelos seus bens, mas ele se tornou um homem feliz porque Davi o convidou para comer junto com ele à mesa. Então ele ficou contente, então para ele já bastava tudo isso. Então, entendeu, meu querido? Então eu quero que você abra o seu coração, deixa o Senhor entrar na tua vida, seja grato, seja humilde, seja contente com o que você tem. Eu sei que Deus ele pode abrir uma porta melhor para você, pode tocar na sua vida, transformar. Mas se isso não acontecer, seja grato, seja contente, seja feliz, porque o Senhor ele tem um lugar preparado especial para você que é o céu. Que o Senhor Deus possa tocar em você, tocar na sua família, que o Espírito Santo te encha em nome de Jesus. Amém.